A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 4, a lição que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nós estamos aí com a revista CPAD, a revista do terceiro trimestre do ano 2021, esta revista maravilhosa que vem falando sobre o livro de Reis. Eu tenho certeza que você está sendo edificado, tá? Estudando essa lição, essas lições. Já estudamos 3 lições, entrando agora na 4ª lição, que já está caminhando até mesmo para o final do livro de Reis. A gente já está aí no capítulo 18 de Reis. Então, você que está querendo aí aprender mais da palavra de Deus, né, você pode acompanhar essas aulas, né? Você lê a Bíblia, aí depois você lê a revista, assista as aulas aqui do EBD em Foco, ou quem sabe de outro canal, e vai acompanhando, aprendendo mais, aplicando na sua vida. Se você é professor da EBD, tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção, você vai aprender mais aqui para aplicar na sua aula. Então essa lição aqui, ela vem falando sobre o desafio de Elias ali diante da apostasia, diante de toda aquela idolatria da nação, né? A nação abandonou o verdadeiro Deus, a nação está ali, assim, pode-se dizer assim, contaminada, né? A nação está contaminada com a idolatria, principalmente por causa do rei e da rainha. A gente já falou na aula anterior de Acabe, de Jezabel, né? Já explicamos ali o contexto. Agora a gente vai falar de uma situação específica que aconteceu ali dentro daquele período, que Elias confronta estes profetas, né? No caso, os profetas dos outros deuses. E Elias tem como objetivo provar que estes deuses não existem. Ele vai provar isso e ele faz este desafio. É claro que ao ler o texto, a gente observa que nem todo Israel estava corrompido. Tinha também uma parte do povo que Deus tinha preservado. Então, mesmo a nação corrompida, ainda tinha ali, Deus ainda tinha os seus escolhidos. Então, a gente, né, vai estudar essa parte aqui da Bíblia. Eu recomendo você ler o texto bíblico, tá? Dá uma lida no texto bíblico. Eu recebi uma pergunta na lição anterior que eu achei assim meio que um absurdo. A pessoa me mandou no WhatsApp perguntando quem é Acabe. Quem é Acabe? A pessoa não pegou na Bíblia. Ela não tá, não sei se ela é professora da EBD ou se é um curioso, mas ela não pegou no texto bíblico. Então, irmãos, priorize o texto bíblico. Eu recomendo você ler o texto bíblico, tá? Que ele vai te orientar. Esta aula aqui é algo que vai vir depois de você ler o texto bíblico, vai te orientar dentro da lição, mas priorize o texto bíblico. Eu sempre falo muito isso, porque é lá que você vai aprender, né, mesmo a história por completo. Vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso conteúdo, né? Tem aqui, só avisando para você, que nós temos no site do EBD em Foco a aula em vídeo, que esse vídeo que você está assistindo, ele está no YouTube, está no EBD em Foco, uma aula em áudio. Tá? Nós temos cursos para educadores cristãos, treinamento para professores da EBD e uma aula em PDF. Vale ressaltar que este vídeo no YouTube, antigamente ele era monetizado, ou seja, apareciam as propagandas no YouTube. Agora nós tiramos isso, tá? Não tem mais propaganda. Pelo menos por enquanto, nós vamos tirar. Então, para você assistir a aula sem propaganda. Então, se você gosta de assistir o vídeo sem propaganda, assista o vídeo do EBD em Foco, não vai aparecer propaganda para você. Tá? Pode assistir no YouTube ou dentro do site do EBD em Foco. E nós temos também o conteúdo premium aqui. Tá? O conteúdo premium, que são os slides em PowerPoint, que é esse slide que eu estou usando, você pode usar na sua igreja, cursos diversos, estudos e sermões em PDF, curso básico de teologia. Já vamos lançar agora a 2ª disciplina do curso básico de teologia, que é justamente sobre, nós vamos falar sobre as narrativas, né? No caso, os livros históricos, aí, e vai entrar o livro de Reis, que vai te dar um suporte também para você aprender mais aí desse livro e complementar na lição. Nós temos o nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Tá? Você pode mandar mensagem e nós vamos responder a sua mensagem. Vamos lá. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então aqui a gente tem a verdade prática, né? No caso é praticamente assim um resumo, né, da aplicação geral da lição, tá? Que Deus vai sustentar aqueles que pregam a verdade, aqueles que vão proclamar, né, que o Deus verdadeiro é o Deus Jeová. Então a gente
a gente às vezes tem medo de fazer a obra, tem medo de pregar, de cantar, e Deus não abençoar. Mas não é bem assim. A gente não pode ter medo. Elias não teve medo. Elias foi lá e fez o desafio, porque ele sabia que estava errado. Ele sabia que o que o povo estava fazendo estava errado. Então ele teve que proclamar a verdade. E como ele estava na verdade, proclamando a verdade, Deus estava com ele. E assim tem que ser nós também. Deus está conosco se nós estivermos proclamando a verdade. Então a leitura bíblica em classe é 1 Reis 18, 19. Eu recomendo você dar uma lida nos 2 capítulos por completo. A gente vai pular aqui para ganhar tempo no vídeo. Mas você que está querendo aprender, leia com cuidado todo o capítulo 18 e todo o capítulo 19. Vamos para a nossa introdução aqui, a introdução da revista. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Então estava lá Elias, né, a gente vê aí a importância desse profeta, tá, no Monte da Transfiguração. Tá, este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo, perseverante, fiel e fiel para todo cristão. No caso, ele serve como exemplo. A gente tem muitos detalhes da vida de Elias. Tá? No caso, Elias não escreveu nenhum livro, a gente não tem o livro das profecias de Elias, mas ele foi um profeta muito ativo e um profeta daquele momento, profetizou para aquele momento, desafiou o povo naquele momento. Ele não deixou aquelas profecias muito para o futuro, foram profecias para aquele momento, mas a vida de Elias, o comportamento, as suas ações, a sua fé, até mesmo as dificuldades de Elias, elas servem de exemplo para nós. Então nós temos que estudar a vida de Elias e seguir também a vida o exemplo de Elias. Tem muita gente que, às vezes eu falo de um personagem bíblico, falo, olha, tem esse personagem que a gente tem que seguir o exemplo dele, aí tem muita gente que critica, não, a gente tem que seguir o exemplo somente de Cristo. Irmãos, não é bem assim. Paulo fala, sede meus imitadores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o próprio Paulo fala para imitar ele. Então, não é porque eu estou deixando de imitar a Cristo, deixando de seguir a Cristo, é porque eu sei que Cristo está na vida dele. Então, Cristo está na vida de Paulo, então eu imito Paulo. Eu não sei se eu imito, né? Estou falando assim porque pelo menos eu tento. Cristo estava na vida de Elias também. Mas Jesus não tinha nascido ainda, mas Cristo estava na vida dele. Tá? A salvação de Elias também foi por meio de Cristo, do Cristo que um dia viria. Tá? Quando Elias vai ali fazer aquele desafio e combater a idolatria, ali ele está falando assim, ó, só o Senhor é Deus. Ele está mostrando que só existe um Deus verdadeiro que pode promover a redenção e que ele sabe que o verdadeiro sacrifício, né, no caso que é o sacrifício de Cristo, que ele ainda não tinha essa revelação, mas esse sacrifício ainda iria acontecer. E pela fé ele cria em Cristo, tá? Pela fé no Cristo que um dia viria. Então Cristo também estava na vida de Elias. Eu posso dizer isso e assim eu sigo o exemplo de Elias. Ele assim é o exemplo, sim, né, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Então, nessa lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, realmente foi um ato corajoso, como ele orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. No caso, a gente vai ver, Elias sofreu perseguição e por isso ele meio que desanimou e desejou até a morte. Mas ali ele abriu seu coração para Deus, contou para Deus o que estava acontecendo e Deus foi lá e resolveu o problema de Elias, deu um novo ânimo, um novo motivo para ele levantar e continuar fazendo a obra. E dessa forma funciona conosco também. Muitas vezes a gente se encontra numa situação difícil, parece daquela pausa, a gente não tem vontade de fazer nada, mas é um momento também de reflexão, de conversarmos com Deus para entender o propósito de Deus na nossa vida. Então a gente vai falar dessa questão aqui, desses problemas que Elias passou logo após, né, esse grande milagre que aconteceu ali, do fogo cair, queimar tudo, né, o holocausto e tal, e ali depois, né, ele ser perseguido e meio que, como alguns dizem, ele entrou até em depressão, tá? Mas vamos entrar em detalhes mais na frente. Tópico 1. O desafio no Monte Carmelo. 1.1. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Tá, devido à apostasia, né, do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, no caso Acabe não tinha, né, liderança nenhuma, quem mandava lá era Jezabel, a mulher dele, que era uma ímpia, tá, idólatra e tudo mais, corrompeu a nação. Tá? Aí nesse caso Elias ele aparece como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos.
Então Elias ele aparece na história, ali na Bíblia, logo, no caso a gente não tem um contexto maior de Elias, ele aparece já com Acabe ali, no caso executando um plano de um juízo divino, colocar assim, executando um juízo divino que é ficar sem chover. Então a gente viu isso no capítulo, acho que 17, né? Então, nos capítulos anteriores que a gente estudou, a aula anterior, Elias ele aparece ali, né, já, né, falando assim, olha, não vai chover durante 3 anos, né? No caso, vai ficar um tempão sem chover aí. E depois a gente tem todo um desenvolvimento da história de Elias, onde ele foge de Acabe, né? Ele vai, tem a história da viúva de Sarepta e tal, depois ele volta, e enfim, quando ele aparece de novo diante do rei, tá, né, aparece diante do rei novamente, ele já lança esse desafio, tá? Ele vai lançar esse desafio aqui, tá? Depois desse período de seca. Então a nação estava sofrendo, e mesmo diante desse juízo, ninguém reconheceu, tá? O próprio rei não reconheceu que ele estava em pecado. Então ele mandou chamar os profetas de Baal, né? E reuniu e falou assim, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Irmãos, lendo o texto, dá a entender que Acabe estava presente. Tá? Ele chega diante de Acabe, conversa com Acabe, pede para reunir os profetas de Baal e Azerá, são 850 no total, e ele chama o povo, no caso, e lança o desafio, e o povo estava presente, tinha representantes de todas as tribos ali do Reino do Norte, e muito provavelmente Acabe estava lá, porque no final Elias se dirige a Acabe novamente. Então vamos lá, tá? O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Ele falou assim, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. Então Elias faz essa pergunta, quem é que vocês estão servindo? Vocês estão, né, cambaleando de um lado para o outro. Uma hora vocês dizem que serve a Deus, outra hora vocês dizem que serve Baal. A questão toda é que a nação de Israel não negou a divindade do Deus verdadeiro. Ela não negou. Ela simplesmente reconheceu a divindade de um outro Deus. Então a nação ali passou a ser uma nação que adorava vários deuses. Eles adoravam o Deus de Israel, o Deus de Jeová, mais adoravam Azerá, mais adoravam Baal, e enfim, Moloque e outros deuses que a gente vai ver mais na frente. Então a nação estava dividida, e né, no caso o pensamento do povo estava dividido. E Elias lança essa pergunta, não faz sentido, não tem lógica vocês ficarem se dividindo assim. Então o povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Eles não souberam responder a Elias. Vamos para 1.2. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente em todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria. Então, todas as vezes que o povo se envolve com outros deuses, vai ter esse dilema espiritual. Quem é o verdadeiro Deus e quem eu adoro? Pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Então, não conseguem enxergar o que o verdadeiro Deus pode fazer na sua vida. Porque está dividido. Ele não consegue, né, adorar a Deus, somente a Deus, exclusivamente a Deus. Não, ele não consegue, ele tem que dividir a sua adoração e ao fazer isso, ele perde o contato com o verdadeiro Deus. Então, não adianta nada a pessoa falar assim, fulano ali realmente é idólatra, né? Mas ela serve a Deus, vai na igreja e tal. Não faz sentido isso, porque está servindo a 2 deuses. Tá? Deuses, assim, eu vou colocar assim, que o outro não é um Deus, mas foi feito um Deus, foi transformado num Deus pela mente humana. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Nesse caso aqui, o escritor da revista está querendo dizer que os deuses que o homem cria, seja uma imagem de escultura, ou seja, sei lá, né, aquela idolatria do coração, né, que a pessoa, né, começa a priorizar outras coisas, né, mais do que Deus, qualquer que seja a situação, tudo isso é simplesmente algo para satisfazer a vontade humana. É inventado pelo homem, é uma ilusão humana que o homem cria para satisfazer o seu próprio ego. É nesse sentido. Então, de acordo com a Bíblia, nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, do nosso Criador.
E os nossos ídolos são imagem e semelhança de nós mesmos. É nesse sentido. Então, no final das contas, o ser humano ele está, né, até mesmo adorando a si mesmo, porque o Deus que ele cria só satisfaz o seu próprio ego. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. No caso, o Salmo 135:18 fala assim: semelhantes a eles se tornam os que o fazem, e todos os que confiam neles. A gente vê aqui que os ídolos, mas não existe o Deus, tá? Baal não existe, no caso não existia Baal. Tinha uma imagem lá que eles acreditavam que existia, mas não existia Baal. Mas aquilo exercia uma influência muito grande na vida do povo, porque o povo estava abandonando o verdadeiro Deus. O coração do homem se voltava para aquelas coisas que eles acreditavam, né, estar adorando, no caso, Baal, e eles viviam na prática do pecado, meio que até mesmo serve para justificar alguns pecados, né? Então algumas pessoas até mesmo criam ídolos para si para justificar os seus próprios pecados. Aí no caso é que eles se tornam o quê? O que eles fazem, né? Então o Deus lá criado, ele é um Deus com D minúsculo, né? Criado pelo homem, ele é a imagem e semelhança do próprio homem, né? Então o homem acaba, né, se reduzindo até aquilo que ele criou, tá? Pode-se dizer assim, é o homem perder o seu real significado. O homem perde o seu real significado. Ele passa a não ter significado nenhum, praticamente. Mas quando nós adoramos o verdadeiro Deus, aí sim nossa vida faz sentido. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Então existem aí também os ídolos do coração, né? São coisas que nós, né, adoramos dentro de nós mesmos e a gente pensa assim: eu não sou idólatra, mas o seu coração está sendo idólatra. E você talvez não tenha percebido isso. Jesus nos alertou sobre isso. Ele falou assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, no caso, o Deus do dinheiro. Então não tem como servir, né? Jesus está falando, não tem como me servir e servir ao dinheiro. Você tem que escolher qual que você vai servir. Você vai amar a um e odiar o outro. 1.3. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que responder com fogo deveria ser adorado. Então Elias, ele vai ser muito ousado nesse momento. Ele vai propor esse desafio e, por incrível que pareça, o pessoal lá aceita, né? O pessoal aceita ainda, porque eles estavam acreditando. Eles acreditavam, não, Baal realmente existe, Baal vai responder com fogo. Então eles estavam mesmo envolvidos naquilo de tal forma que eles acreditavam em Baal. Tá? Mas no caso de Elias, né, é diferente. Tá? O escritor da revista faz até um complemento aqui, que ele coloca assim: os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tá? Nesse caso aqui, ninguém precisa desafiar Deus. Né? Tá? As pessoas são íntimas de Deus, são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. No caso, Elias propôs aquele desafio não porque ele, né, queria que caísse fogo do céu, não, mas é porque ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Era o Senhor que queria aquele desafio. Então, portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então ali está o próprio Senhor se revelando para aquela nação corrupta, aquela nação que o abandonou. Tá? Deus está mostrando ali que ele é o Deus, o verdadeiro Deus, né? O Deus que tirou eles do Egito, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? O Deus que cuida de todas as coisas e toma conta de tudo. Então Deus está, né, se revelando ali para aquele povo, através do fogo. Tópico 2, a oração de Elias. Então a gente finaliza o tópico 1, né, falando aí do desafio em si, tá? E agora a gente vai entrar na questão da oração de Elias. Então nesse desafio a gente observa um homem íntegro, reto, né, temente a Deus, fazendo aí, né, uma ponte com Jó, né, falando aí, um homem que está preocupado com a idolatria, que Deus levantou para confrontar, né, a nação como um todo, o rei, a rainha, confrontar os idólatras. Então Deus levanta
Elias para fazer este trabalho, Deus levanta Elias para ser este profeta, e ele está diante desse desafio e chega o momento dele orar, dele pedir a Deus, dele clamar. E a gente vai entender um pouco sobre esta oração agora. Tópico 2.1, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Então, Elias fala assim, deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si, um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então Elias começa o desafio, né? E no desafio ele pede para cada um escolher um bezerro. Cada um escolha um bezerro. No caso, na verdade, assim, vocês escolhem 2 bezerros e um fica comigo e outro fica com vocês. Então, quem escolheu os bezerros foram eles, os adoradores de Baal. Elias queria mostrar que não tinha fraude. Não tem nenhum tipo de fraude aqui. E quando eles vão ali, no caso, clamar por fogo, eles começam a fazer apelo, gritar, e Elias começa a zombar deles. Começa a zombar, talvez ele está viajando, talvez ele está dormindo, clame mais alto. Eles passam horas e horas, eles começam a se mutilar, se cortar, eles começam a entrar em transe. Um negócio maluco lá, mas não tem resposta, não existe esse Deus. Então, Elias foi para o seu desafio, para a sua vez. Já que vocês não obtiveram resposta, eu vou agora fazer o meu trabalho. Agora vai ser a minha vez. Então a primeira coisa foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado. Então tudo indica que lá tinha um altar, e esse altar estava abandonado. Vale ressaltar que Elias ficou em um altar e eles em outro altar, diferente, tá? 2 altares diferentes. E nesse caso aí, Elias foi para o altar quebrado, o altar do Senhor, mostrando que a nação realmente estava caída por causa da idolatria. O altar quebrado foi uma consequência imediata da idolatria. Abandonaram o altar do Senhor. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então estava ali, 1 Reis 18:30, Elias vai reparar esse altar. A seguir juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então ele coloca aqui as 12 pedras, mostrando que a nação diante de Deus é uma só, não é dividida. Estava dividido o reino do norte, o reino do sul, mas ao fazer isso ele prova o quê? Que a nação é unida. Deus olha para a nação como uma nação só. Ele cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar. Então ele pede para derramar água justamente para provar que não vai ter nenhum tipo de fraude. Não tem nada. Coloquem água, molhem, tá? Porque já que a água apaga o fogo, eu vou provar para vocês que o fogo é verdadeiro, o fogo é do Deus verdadeiro. Então ele faz todo o procedimento, tudo correto. E aqui ele está, no caso, tentando fazer de uma forma transparente, para que ninguém fale, foi um truque de mágica. Não, não foi. Elias estava sozinho, ele estava só e não tinha, talvez ele tinha um ajudante, talvez ele dá a entender no final que ele tem um ajudante, tem um moço dele, tá? Alguém que ajuda ele. Mas não, o texto do bíblico não diz se tinha mais pessoas ajudando Elias. Pelo contexto, dá a entender que tinha o povo também. Tinha os adoradores de Baal, de Azerá, os profetas deles, mas tinha o povo também assistindo. De toda forma, o povo estava dividido. O povo não estava do lado de Elias. É claro que depois que o fogo cai, aí o povo toma uma decisão. Então, a gente tem que entender mais ou menos esse contexto aí. Tá? E está todo mundo observando, querendo ver o que vai acontecer. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Enquanto os profetas de Baal passaram horas gritando, se mutilando, fazendo todo tipo de coisa mirabolante para Baal responder e nada de responder, Elias vai lá e faz uma oração bem simples, com fé, uma oração confiante. Elias queria mostrar que para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios e mutilações.
tá? Não é necessário nada demais. Simplesmente ore com fé e confiança. Tá? Não, tem gente que pensa que Deus só ouve a oração se for na igreja. Tem gente que pensa que Deus só responde a oração se orar de joelho. Irmãos, não é bem assim. Orar de joelho é bom, é um sinal de humildade, é um sinal de reverência diante de Deus. A gente fecha o olho ali, a gente se concentra, é uma posição boa para orar. Mas se você orar deitado, se você orar sentado, Deus vai te responder também. Não fique pensando que tem que ter uma posição específica para oração. Tem gente que pensa que Deus só vai responder a oração se orar 1 hora seguida. Né? Tem que ter não sei quantas horas de oração. Não. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente tem 5 minutos para orar, mas a gente passa o dia conectado com Deus, pensando no Senhor, a gente está orando também. Então, não precisa um ritual. Tem gente que deixa de orar porque não tem 1 hora de tempo disponível para orar de joelho. Não, irmãos. Se você no seu trabalho tiver 5 minutos, Deus está vendo isso. Não, o irmão João ali, ele tem só 5 minutos de trabalho. Naqueles 5 minutos, a oração vai ser respondida. Naqueles 5 minutos, Deus vai fazer um milagre. Entende? Quem tem 1 hora, beleza, vai lá e ora 1 hora. Quem tem um espaço disponível, né, um espaço, como é que se diz assim, privado, onde ninguém vai atrapalhar, realmente é muito bom. Mas às vezes nem todo mundo tem esse espaço. Então, não fique pensando, não deixe de orar por causa dessas coisas. Tá? Elias está mostrando aqui que realmente ali, né, para muitos, Elias deveria fazer uma oração grandiosa, passar 1 hora orando, clamando a Deus para o milagre acontecer. Mas Elias sabia que não tinha necessidade disso. Tá? Ele realmente não, ele simplesmente pensou assim, basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Pronto, eu exerço a fé no Deus verdadeiro e eu vou obter a resposta. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo, né, que o Deus a quem ele adorava era o mesmo Deus dos patriarcas, né, no caso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele vai relembrar aí, né, os antecessores, aqueles que Deus usou no passado. E que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha o direito à manifestação divina como resposta. No caso, assim como o Senhor usou eles, me usa também aqui. Então, nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Qual é o verdadeiro motivo? Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 1 Reis 18:37. Nesse caso, Elias está preocupado com o povo. O milagre não é uma exibição para provar que ele é poderoso e que Deus está com ele. O milagre não é algo, né, só para chamar a atenção do povo. Não, o milagre é para fazer com que o povo se arrependa, para que o povo reconheça que Deus é verdadeiro. E trazendo isso para o nosso contexto, a gente tem que pensar da mesma forma. Às vezes a gente quer o milagre acontecendo, mas é para satisfazer o nosso próprio ego. Para que o milagre vai acontecer? Por que Jesus vai te curar? Por que Jesus vai, né, fazer isso que você está pedindo? O nome dele vai ser glorificado? Pessoas vão se converter diante disso? Qual é o propósito do milagre? A gente já falou de milagres em lições anteriores, sobre dons espirituais e tudo mais, e eu tenho até uma aula que eu dei sobre isso, onde eu falo dos vários propósitos. Então a gente tem que pensar, né, no qual é a vontade de Deus naquele milagre, o que Deus vai agir diante daquele milagre. Então, no caso de Elias aqui, era para que o povo reconhecesse que, né, o Senhor é Deus. Né? No caso, é Deus, o Senhor é Deus. No caso aqui, vou ler de novo, né? Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Então, é nesse sentido que Elias está realizando está fazendo todo esse desafio aí. 2.3. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que o povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Então, a esperança era nesse sentido, né? Orar, demonstração de poder, e ali depois o povo se volta ao Senhor. A descida do fogo, né, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, consumiu tudo, né? O fogo veio realmente com tudo. Né? O pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. Então, Elias prova que realmente foi algo extraordinário. Até a água secou. Então, o fogo veio e consumiu tudo. Então, isso é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Então, aqui Deus está mostrando para Israel que ele é misericordioso e que ele quer que o seu povo se volte para ele.
mesmo diante, né, da idolatria, diante de tudo que aconteceu. Deus está dando uma nova chance para este povo. E Deus dá uma nova chance para nós também. Muitas vezes a gente desanima, para. Eu não sei se é alguém que está me assistindo aqui, algum desviado, alguém que, né, se afastou dos caminhos do Senhor, ou quem sabe você é professor da EBD e tem um aluno que está nessa situação e ele acha que Deus não tem mais interesse nele, que Deus não vai perdoar, que o seu pecado é muito grave. Não existe pecado grave que Deus não possa perdoar. Não existe nada que Deus não possa fazer para limpar o coração de alguém. Então, né, se tem alguém nessa situação, Deus está te dando uma oportunidade. Tá? Deus está dando uma oportunidade para você se voltar para Ele. Tá? Não importa o que você fez, Deus vai, né, te dar essa chance. Assim como Deus fez nessa nação. A nação de Israel estava, né, totalmente corrompida por causa da idolatria. E mesmo assim, Deus está preocupado tratando com a nação para que eles possam se arrepender. E a reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Tá? 1 Reis 18:39. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então a gente tem aí o povo se arrependendo. Dá a entender, diante do contexto, que quem se arrependeu não foi os profetas, né? No caso, não foram os profetas de Baal e Azerá. Foram, no caso ali, tinha um público, tinha uma plateia, tinha um povo, os representantes das tribos e mais algumas pessoas, enfim, essas pessoas se curvaram sobre os seus rostos, né, e falaram, né, só o Senhor é Deus. Então teve resultado. Então, com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 1 Reis 18:41. Então, por esse versículo, que eu entendo que Acabe estava presente lá no desafio. Então Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. No 1 Reis 18:45 fala: sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Tópico 3. Elias em Horebe. 3.1. Os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. 1 Reis 19:5 fala assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levante e come. No caso Elias, ele... se você ler o começo do capítulo 19, o escritor da revista trocou aqui os tópicos, eu achei que ficou confuso. No começo do capítulo 19, Jezabel, Acabe conta para Jezabel o que aconteceu. Olha só, Acabe vê toda a demonstração de poder. Aí ele não faz nada. Acabe era um frouxo. Se a gente for parar para pensar, ele era um frouxo. Porque Elias vê a situação, Elias mata os 850 profetas. Ele destrói todos os profetas de Baal e Azerá. E depois, Acabe tá lá e não faz nada. E Acabe, em vez de... Acabe poderia tomar uma decisão. Ou ele matava logo Elias, ou então ele se arrependia dos seus pecados, reconhecia que o Senhor é Deus, e mandava, sei lá, Jezabel embora de volta. Tirava Jezabel da nação. Ele tinha que tomar uma decisão. Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele deixa Elias ir embora, simplesmente deixa para lá, e depois vai contar para Jezabel o que aconteceu. Olha, Elias foi lá e matou todos os seus profetas, né, os profetas do teu Deus aí. Então, a Jezabel se revolta e resolve matar Elias. E Elias tem que fugir. E nessa fuga, ele chega a um ponto de desanimar, de cansar. E ele para, deita, dorme. E o anjo do Senhor vai lá, né, e leva comida para ele. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Nesse caso aqui, o escritor da revista ele vai fazer uma aplicação dessa parte que eu não gostei muito. Tá? Ele vai dizer assim, ó, vamos prosseguir aqui. Ó. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Ficou meio estranho. Eu particularmente achei meio estranho. Porque parece que ele está falando de uma queda. Ele está falando da pessoa perder alguma coisa muito importante que ele conquistou no reino de Deus. E eu não vejo dessa forma. Porque às vezes, assim,
vamos lá, vamos voltar aqui. O crente pode se desanimar, no caso, acontece do crente desanimar, vamos colocar assim, acontece do crente entrar em depressão, desanimar na caminhada, acontece, mas pelo contexto de Elias aqui, eu não vejo, assim, ele perdendo a fé em Deus, desanimando da caminhada cristã, ou caminhada de servir a Deus verdadeiro, Elias desanimando assim, eu não quero mais servir a Deus, não quero mais fazer a obra, não quero mais adorar. Não, eu não vejo o desânimo dele nesse sentido. Tá? Então Elias não está aqui, eu penso que não dá para fazer aplicação para aquele crente que está querendo desviar, que está querendo sair da... Não, é mais aqui alguém que está envolvido na obra de Deus, fazendo um projeto no reino de Deus, e diante de tudo que acontece, parece que ele não vê resultado. Claro, com olhos humanos a gente às vezes não vê o resultado, e a gente desanima com a obra específica. Tá? Não é com Deus, não é com a caminhada cristã. E desanima mais com a liderança. Às vezes você está na liderança, está se esforçando, está trabalhando, está fazendo tudo certinho, e parece que você não vê fruto, ninguém dá moral para o que você faz, o pastor não concorda com o que você faz, e tem aquela perseguição, e dá aquele desânimo. Então eu vejo esse desânimo nesse sentido, de trabalho no reino de Deus, não um desânimo de querer desviar. Tá? Então o desânimo de Elias foi nesse sentido, porque ele está lá se esforçando, toda a demonstração de poder, né, Deus usando ele, demonstração de poder, o Acabe, o rei, que podia fazer alguma coisa, não faz nada, e no final das contas ele é perseguido ainda, ele ainda sofre perseguição pelo próprio rei, porque o rei que vai lá e conta para Jezabel e permite, né, que ela comece a perseguir Elias. Então, Elias está desanimado por esse motivo. Tá? O desânimo dele é nesse sentido. Então, não chega a ser uma queda, não chega a ser, Elias caiu. Não, não. Foi um desânimo realmente, porque foi muito cansativo para ele. Olha só os grandes feitos, né, de Elias. Né? Conseguiu reunir o povo no Carmelo, através de Acabe, seu inimigo, no caso Acabe era o rei que estava perseguindo ele, fez descer fogo do céu, um altar molhado, mais, né, algo extraordinário, fez o povo, né, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, e eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam apoio do rei. Então, a gente observa o quê? Grandes feitos, coisas extraordinárias. Eu não coloquei aqui, mas até a revista coloca também que Elias correu no caso do local aí do evento até Jezreel, 27 quilômetros, e ele chegou primeiro do que Acabe. Acabe estava num carro, no caso, né, puxado por cavalos, provavelmente, e Elias vai correndo a pés e chega primeiro. Tá? Então pode ter sido mais um feito extraordinário de Elias aí. Então mesmo diante de tudo isso, né, ainda tem aqui, fez chover após um grande período de seca e foi sustentado por um anjo. No caso, tudo isso, né, são coisas que vão acontecendo de forma extraordinária na vida de Elias. Mesmo assim, ele chega a ponto de pedir para morrer, que entra no tópico 3.2. Então, vamos lá, né? A despeito das portentosas, palavra diferente, né? Das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. Então, como eu falei, o escritor da revista meio que trocou a ordem, ele deveria ter colocado isso logo no começo do tópico 3, ele colocou no 3, né, no caso aqui, no tópico 3.2. Enfim, e nesse caso, Elias, né, sofreu tanta opressão, porque assim, ele ficou realmente triste com tudo isso, com toda a situação, que ele teve que fugir e chegou a um ponto de desejar a morte. Tá? Ele fala assim, 1 Reis 19:4, e ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele fala assim, ó Senhor, diante de tudo isso, né, enfim, me leva, porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que dos passados, por que eu vou viver agora? Não tem fruto, não tem resultado. Eu acho que ele estava pensando nesse sentido, né? Aquele sentimento ruim de fracasso, Deus derramando fogo do céu e não muda nada. Então ele meio que sentiu assim, tem algo errado aí, não sei, eu acho que o problema sou eu. Ele começa, né, a pensar assim, o problema deve ser eu aqui. E aí ele pede para tomar a própria vida. Né? Por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Tiago 5,17 vai dizer isso. E, assim, como eu falei no começo, Elias é um exemplo para nós, mas significa que ele é perfeito.
Por isso que ele serve de exemplo também para nós, porque justamente ele mostra, né, que um servo de Deus pode passar por vários problemas, perseguições e desanimar aí na obra de Deus. 3.3. A resposta de Deus. Deus interveio de uma forma miraculosa, enviando até Elias um anjo, que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação um intenso desânimo. Então, ali, 1 Reis 19, 5, 6, fala assim, então, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta e come, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Aí depois o anjo chama de novo, aí ele come de novo, e a partir dali ele vai lá para o monte, no caso o monte Horebe, né? Ele vai atravessar a nação com aquele alimento. Aquele alimento vai dar força para ele, né? No caso o texto diz 40 dias, mas alguns escritores bíblicos dizem que 40 dias simplesmente representa muitos dias, pode ter sido até mais do que isso, tá? Então quando ele foi lá para o Horebe, né? Chegando lá, no monte de Deus, o monte onde Deus falou com Moisés, Deus vai se revelar para Elias. Irmãos, assim, porque eu não coloquei o mapa aqui no slide, mas ele atravessa a nação. Depois que ele come o pão ali que o anjo deu para ele, ele atravessa a nação. Ele sai da nação de Israel. O monte fica fora, tá? O monte de Deus falou com Moisés fica fora da nação. Ele vai para lá, ele vai para muito longe. Parece que ele está com muito medo mesmo de Jezabel, parece que ele realmente ficou muito preocupado com isso. E lá Deus fala com ele. Então ele vai ver o mover de Deus do vento. Tá? Deus vem o vento muito forte, uma tempestade, mas Deus não estava no vento. Veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, né? Mas Deus não estava no fogo. Até que veio, né, no caso, a voz mansa e delicada. Algo bem tranquilo. E ali, né, Elias ouve a voz de Deus. Então ele teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero, né? E Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. A 1 Reis 19, 15 e 16 fala assim, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás reis de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então a gente tem aqui o profeta Elias, desanimado, isolado, fechado, longe de todo mundo, realmente, né, como alguns dizem, em depressão. Está Elias ali trancado, fechado, mas Deus vai lá e chama Elias. Fala, Elias, eu te chamei para uma obra específica e você vai continuar essa obra. Então Deus dá novos desafios para ele. Faz sentido o teu ministério. Então Elias ele sai de lá diferente. Então ele passa por esse problema, ele passa por esse vale, como a gente costuma dizer, né? Ele passa por esse deserto, ele passa por essa situação difícil. Mas ali nessa situação difícil, Deus revela para ele novos desafios, novos projetos, e revela para ele a sua vontade. E quando acontece isso conosco, é porque Deus também está querendo mostrar algo para nós. Eu quase nunca conto a história do EBD em Foco, como que surgiu o EBD em Foco. Porque assim, o EBD em Foco surgiu em 2016. E em 2015, eu congreguei em uma igreja, 2014, 2015. Eu casei em 2014, aí eu mudei para um bairro novo da cidade, lá tinha uma igreja nova, e a gente foi trabalhando na obra, Deus foi abençoando. Foi muito bom, 2014, 2015 eu fiz muitos projetos, muita coisa na igreja. E aí no final de 2015 eu tive um pequeno desentendimento com um pastor, nada muito sério, mas o pastor, claro, né, como um servo de Deus, resolveu meio que me aplicar uma certa, não vou dizer um castigo, né, mas uma certa disciplina no seguinte sentido, ele não me deu nenhum cargo na igreja, né? No caso eu era professor da EBD, superintendente, e também trabalhava na liderança de jovens, era bastante envolvido. Ele falou, não, eu vou deixar o Erson um pouco de canto, sem nenhum projeto aqui na igreja, sem nenhum cargo na igreja. E nesse período que eu fiquei sem cargo na igreja, pode-se dizer que eu estava no deserto, né, como Elias, desanimado, eu fiquei uns 2 meses assim mesmo, totalmente desanimado.
E depois de 2 meses veio a ideia assim, por que eu não faço algo, já que eu gosto tanto de escola dominical, por que eu não faço algo para a internet? Por que eu não faço um canal no YouTube, crio um site e produzo um conteúdo de qualidade? E foi aí que surgiu a ideia do EBD em Foco. Eu comecei a EBD em Foco nesse sentido. E Deus me deu essa ideia do EBD em Foco. Foi uma ideia que Deus me deu. Tá? Foi um projeto que Deus colocou no meu coração e ali começou a fazer todo sentido. Então toda a minha trajetória, comecei a olhar para o passado, tudo que eu fiz, toda igreja que eu passava eu era professor de EBD. Tá? Morava em Nova Pichuna, professor de EBD. Fui morar em São José dos Campos, professor de EBD. Fui para Belém do Pará, professor de EBD. Fui para Marabá, professor de EBD. Em toda a cidade que eu passava era professor de EBD. Eu falei, não, Deus tem um chamado para mim nessa obra. Por que eu não tinha percebido isso antes? Aí eu comecei o projeto da EBD em Foco e Deus foi abençoando. Hoje, graças a Deus, a gente tem um site, canal do YouTube com quase 30 mil inscritos. Inclusive, se você não se inscreveu no canal, pode se inscrever aí, né, dê o seu like aí no vídeo. Enfim, né, a gente tem vários assinantes, a gente tem uma equipe hoje, né, eu tenho uma equipe trabalhando a EBD em Foco, né, produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo de adultos e jovens, não é somente mais o vídeo, tem áudio, tem PDF. Então, assim, foi um momento que eu passei, um momento de dificuldade ali, sem nenhum cargo na igreja. Quem está envolvido na obra de Deus gosta de estar sempre com algum cargo, mas que Deus me deu essa oportunidade. Então, que se você está passando por esse período, fique atento, porque Deus pode ter um chamado para algo muito maior na sua vida. Assim como Ele fez com Elias, Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. Amém? Chegamos aqui na conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Então a gente observa o quê? Que quando a gente está numa situação, no meio, onde parece que está todo mundo corrompido, parece que está todo mundo praticando qualquer tipo de injustiça, ali Deus pode nos levantar para falar a verdade. Tá? No caso de Elias, né, ele teve coragem e ele ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus para proclamar a verdade. Então, se você tem conhecimento da verdade, proclame a verdade, que Deus vai te usar. Tá? Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Então, ensinar a palavra, não porque todo mundo acha que isso aqui é certo, então vamos fazer. Não. Se a palavra diz que não é certo, não é certo e ponto final. Então, seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus e não o que a maioria segue. Amém? Então, chegamos aqui no final da aula. Já me estendi bastante nessa aula bem longa, realmente o conteúdo bem extenso, mas a gente não pode deixar de explicar, né, todos os detalhes. Temos aqui também, relembrando aí o conteúdo, né, do site do EBD em Foco. Você pode adquirir esse slide no site do EBD em Foco. O nosso WhatsApp, mais uma vez, 94 98409 2869. Então, eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.